Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Queridos, deve ser mais ou menos umas 2 horas da manhã. Confesso a vocês que tive dificuldade de dormir, meu coração tem estado apertado. As pessoas que conhecem o Projeto Convivo e que me conhecem, né, que nos acompanham através da rede social, do Instagram e através até de ações que o projeto realiza, né? Café da manhã, a gente faz Natal para pessoas que estão em estado de rua, trabalhamos com o resgate de pessoas que estão à margem da sociedade e Deus tem nos abençoado muito, sabe? Deus tem nos honrado muito. É uma luta muito árdua porque trabalhamos com a pessoa na sua pior espécie que se encontra, né? Tanto físico quanto espiritual. Pessoas que estão em estado de rua já há mais de 20 anos, 10 anos, que problemas com drogas, com dezenas de coisas, mas o nosso objetivo das ações que realizamos com essas pessoas é justamente criar um relacionamento. Por isso que o Projeto Pão Vivo, dizemos que ele é mais do que palavras, ele é um ato de amor. Porque a maioria das pessoas que estão em estado de rua, queridos, podem acreditar, eles conhecem a palavra. Muitos conhecem mais a palavra do que você que está me ouvindo agora. O que eu acredito que falta para essas pessoas se ressocializarem, e a gente tem esperança disso, porque pela misericórdia de Deus, através desse trabalho, algumas pessoas se ressocializam, algumas pessoas saem do crime, algumas pessoas saem da rua, tem pessoas que a gente leva para a clínica de recuperação, inclusive, né, o Bom Samaritano, queria citar, né, pedir a permissão para poder citar o Bom Samaritano, que faz um trabalho incrível também com recuperação de pessoas que têm problema com dependência química. E o motivo, amados, desse vídeo e esse horário, eu queria estar dividindo com vocês algumas questões que têm apertado muito o meu coração, sabe? Eu tenho saído algumas vezes para poder atender alguns familiares, algumas pessoas que, se a gente não for atender, são pessoas que a gente sabe que passa fome mesmo. E eu costumo falar que morador de rua dificilmente eles passam fome, né? Nós levamos o café da manhã para essas pessoas e procuramos levar o melhor para eles, né? Que é um pão com queijo, com presunto, com refresco, com chocolate, mas por motivo de gerar um relacionamento, de criar um relacionamento com essas pessoas, sabe? De sentar, de conversar, de abraçar, de refletir, de orientar, de ouvir, sabe? Então, assim, o intuito das ações que realizamos é muito mais para um relacionamento do que somente uma aplicação da palavra. É lógico que o objetivo maior é trazer o entendimento a essas pessoas para que essas pessoas elas tenham um encontro verdadeiro com Deus. Na maioria das vezes, as pessoas que nos encontramos, né, nesse estado são pessoas que são afastadas do Evangelho e conhecem muito bem o Evangelho e se afastou, às vezes por conta de uma decepção, ou normalmente por uma decepção, ou que não resistiu à caminhada, no momento de se firmar na caminhada, esmoreceu e acabou caindo e acabou chegando ao estado que chegou. Mas a gente está vivendo uma época, querido, que a gente está percebendo, eu tenho dado umas andadas aí, mesmo com todo cuidado, porque eu estou com uma esposa grávida dentro de casa, a Luana já está com 4 meses, e eu sei que ela é do grupo de risco, então eu tenho que tomar um cuidado enorme para que ela não venha, né, contrair esse vírus, né, através de mim. Então eu tenho tomado o maior cuidado possível, isso tem me amarrado, me deixado um pouco amarrado, apreensivo, porque eu estou percebendo que não estou conseguindo fazer muita coisa. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, queridos, é muito mais para poder fazer um apelo, e fazer um apelo às igrejas, fazer um apelo aos irmãos, fazer um apelo aos pastores, às denominações. Eu queria refletir com vocês uma passagem, eu vou citar vários textos da Bíblia aqui, então melhor que nem acompanhe, provavelmente são textos que vocês já conhecem o contexto, né?
E uma das palavras, queridos, que eu queria dividir com vocês está no livro de João, capítulo 20, no versículo 21, que a palavra diz que chegado à tarde, no primeiro dia da semana, os discípulos estavam acuados dentro da casa com medo dos judeus. E de repente Jesus chega no meio deles e fala assim: a paz seja convosco. E ele diz uma mensagem, querido, nesse texto que eu guardo muito no meu coração. Ele fala assim: assim como o meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. E depois que ele falou isso, ele soprou o Espírito Santo a esses discípulos. Ou seja, Jesus, ele nesse momento, ele deixa bem claro que ele nos enviou nessa terra, somos enviados de Jesus para que possamos fazer aquilo que o Senhor Jesus fez. Ou seja, o Senhor trouxe Jesus, enviou Jesus até aqui para poder cumprir um propósito, para poder se entregar por nós, para poder foi oferecido em sacrifício por nós. E assim como o Pai, assim como Deus enviou Jesus, o Senhor Jesus nos enviou e nos deu o Espírito Santo. E aí a gente vai discorrendo, querido, o livro de Atos, a gente vai vendo os sinais acontecendo, os discípulos, né, pregando a palavra, as pessoas se convertendo, as pessoas se transformando e existindo amor e comunhão na igreja de Atos, até que em um determinado texto a palavra fala que eles se reuniam e dividiam o que tinham e entre eles não havia necessitados, né, porque existia de fato amor, existia comunhão e eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. E daí, amados, a gente percebia que realmente existia amor. E existia o amor que Jesus falou em Mateus 22, versículo 31, quando um fariseu chega até Jesus e pergunta: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? É lógico que todo mundo conhece essa palavra, mas me parece que essa mensagem e algumas mensagens ela passa muito assim despercebido por nós e não assumimos de fato essa responsabilidade, sabe? E ele pergunta assim: qual é o maior de todos os mandamentos? E o Senhor fala para ele: ó, o maior, o primeiro e maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento é semelhantemente a este. Ou seja, queridos, ele fala, é tão importante quanto o primeiro. Quando ele fala semelhante, ele fala, se você não praticar o segundo, o primeiro você não vai conseguir praticar. Porque eu vou ver amor da sua parte, não somente no momento em que você estende a mão e fala, Deus, tu és maravilhoso, mas quando você pratica esse amor àqueles que estão precisando, àqueles que estão caídos e que, de uma certa forma, não têm o que te oferecer. E ele fala, o segundo maior mandamento é este: ame o teu próximo como amas a ti mesmo. De repente, queridos, eles praticavam dessa maneira, né, com essa praticidade de dividir, de partir, de se preocupar com a necessidade do próximo, porque eles entenderam bem o que Jesus deixou. E nos parece, amados, que nós ficamos, como cristãos, nós ficamos presos somente ao primeiro maior mandamento. É amar o Senhor teu Deus, é obedecer a Deus. Porque eu falo sempre, amar a Deus é fácil. Deus é um Deus rico, é um Deus que nos dá saúde, é um Deus que nos dá proteção. Se a gente tiver com problema num casamento, a gente fala com o Senhor. Se tiver com problema no trabalho, a gente fala com o Senhor. Se estiver dentro de alguma aflição, a gente busca a Deus. O que nós precisarmos, a gente busca o Senhor. E a gente acha que adorar o Senhor é estar preso, estendendo a mão e estar chorando na hora de um louvor. E na realidade, Jesus, ele vem nos ensinando a responsabilidade, a necessidade da gente dividir o pão, da gente poder praticar o amor.
No entanto, João, ele deixa também um texto que é muito forte, esse texto. E é um texto que quase não refletimos sobre isso, porque existem alguns textos, amados, que se nós pararmos para poder refletir sobre isso, a igreja ela não fica na inércia, a igreja ela se movimenta, a igreja ela pratica, a igreja ela abre mão daquilo que é dela e ela oferta àqueles que estão precisando, aqueles que estão em necessidade. A igreja vai entender que aquela pessoa que está na margem da sociedade é responsabilidade nossa. Porque mesmo no Antigo Testamento, nós que éramos direcionados por Deus, mesmo no Antigo Testamento, nós tínhamos a responsabilidade com os órfãos, com as viúvas e com os necessitados, e que hoje, vivendo uma realidade de um evangelho hoje, onde que temos 43 milhões de evangélicos no nosso país, simplesmente quase que não fazemos nada. João, no capítulo em Lucas 3:17, João ele vem falando às multidões. João tinha acabado de batizar o povo e ele vem falando um discurso pesado, um discurso duro, e ele fala assim: raça de víboras, quem é que pode vos livrar da ira vindoura? Pensais que porque tu és filho de Abraão, vocês são especiais por isso? Mas saiba que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e será lançada ao fogo. É lógico, amados, que João estava falando sobre nós. E ele estava falando que o machado estava posto à raiz das árvores. Quem é as árvores? Somos nós. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e será lançada ao fogo. Olha só, amados, João está falando de salvação. A gente lê no capítulo 25 de Mateus, 25 a partir do 41, Jesus ele começa a falar com as multidões e lhe falando assim: naquele grande dia virá o Senhor com toda a sua glória e todo o seu resplendor. Olha só que texto pesado, queridos. Diante dessa epidemia, diante de tudo que está paralisando o mundo, está nos provando cada vez mais que Jesus Cristo ele está à porta. O Senhor está à porta. A gente está vivendo o princípio das dores. Então, ele fala assim: naquele grande dia virá o Senhor com toda a sua glória e todo o seu resplendor, e ele separará as ovelhas do bode. As ovelhas ele colocará à direita e os bodes ele colocará à esquerda. E ele vai dizer para suas ovelhas, os que estão à direita: vinde a mim, bendito do meu Pai, para um lugar que está reservado desde a fundação do século. Porque eu tive, desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu, me vestiste. Eu estava doente, foi me visitar. Eu estava preso, foi me ver. E eu era forasteiro e tu me acolheste. Olha como que o Senhor Jesus, queridos, ele classifica quem é ovelha e quem é bode. E ele falará e eles perguntarão: mas, Senhor, quando que o Senhor teve fome e nós demos o que comer? Quando o Senhor teve sede e nós te demos o que beber? Quando o Senhor estava nu, nós te vestimos? E quando o Senhor estava doente, quando o Senhor estava preso, fomos te visitar e fomos te ver? E quando o Senhor era forasteiro, te acolhemos? Aí Jesus fala assim: quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, para aqueles que estavam em necessidade. E ele olhará para os que estão à esquerda e falará assim: apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo e enxofre, onde que está reservado para Satanás e teus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber. E Jesus ele vai discorrendo. E ao final eles perguntam: mas quando é, Senhor,
que o Senhor teve fome, que teve sede e era forasteiro, e Jesus fala: quando vocês deixaram de fazer para um dos meus pequeninos. Existe um texto também no livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro muito rico, onde que fala que a fé sem obras ela é morta, né? Somos salvos pela fé, mediante a graça, mas a fé sem obras ela é morta. Mas o texto que eu quero falar sobre o livro de Tiago está no capítulo 1. Esses dias eu mandei um vídeo falando sobre ele. Capítulo 1, versículo 27, que Tiago fala assim, que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e atender as viúvas nas suas necessidades. A devoção, servir a Deus, a adoração a Deus é você ter a capacidade de partir o pão. É nessa aí, queridos, que eu quero chamar a responsabilidade de vocês. Que eu quero fazer um apelo às igrejas, quero fazer um apelo aos irmãos. Nesse momento, são 2 horas da manhã, deve ser 2:30 da manhã. Meu coração está muito apertado, porque eu sei que eu não estou conseguindo fazer pelas pessoas que estão lá na rua sofrendo o que a gente deveria fazer. E tem muitas igrejas, queridos, que estão fechadas. Tiveram que fechar as igrejas mesmo, mas que possamos utilizar esse espaço para poder socorrer essas pessoas. É simples. Nós do Pão Vivo, a gente não tem uma estrutura para poder atender essas pessoas. Porque se você for com um carro de quem tinha na rua, você não vai ter controle nenhum dessas pessoas. Porque essas pessoas elas já estão com fome. Porque ela nem lixo ela tem mais para poder comer, porque já está tudo fechado. E a tendência é o caos aumentar cada vez mais. E daqui a pouco, ao lado da nossa igreja, se não tiver pessoas morrendo de coronavírus, vai estar morrendo de fome. E não vai estar demorando muito. O que eu queria propor, trazer uma reflexão a você, meu amado, que você está ouvindo e que você pode fazer, porque graças a Deus, nós, amados, como evangélicos, somos um povo próspero. As igrejas, centenas de anos, estão aqui com pessoas sendo fiéis a dízimo e a ofertas. E nós, na realidade, não temos feito a diferença nesses lugares. Somos 43 milhões de evangélicos e não fazemos diferença nenhuma nessa terra, simplesmente pela falta da prática do amor, pela falta de botar o amor em prática, de viver o amor, porque perdemos a capacidade de partir o pão. A nossa prioridade se transformou em outra coisa. Infelizmente, eu estou falando isso para você, queridos, em nome de Jesus. Não fica triste. Eu estou falando porque estou falando da parte de Deus. E você que está ouvindo essa mensagem, você conhece a minha vida. Eu estou falando algo que tentamos praticar. Nos sentimos do Projeto Pão Vivo servos medíocres, que só fazemos aquilo e nem conseguimos fazer aquilo que o Senhor nos manda. Mas tentamos fazer algo para poder socorrer essas pessoas. Hoje, se as igrejas quiserem matar a fome desse povo, tem como matar a fome. Como que vai fazer, queridos? Pode colocar um carro de som na rua, de uma maneira que vocês não vão ter risco. A maioria das igrejas que tem condições, tem portão, tem grade. Coloca um carro de som na rua, provavelmente você deve ter uma Kombi na tua igreja, sabe? Deve ter um carro na tua igreja, porque graças a Deus, no decorrer do tempo, a igreja adquiriu condições financeiras de construir um belo templo, de ter um carro, um meio de transporte, sabe? E algumas igrejas têm até um dinheirinho guardado no cofre, porque tem uma bela administração para poder cuidar disso, sabe, queridos? Então é a hora da gente poder, queridos, abrir a mão disso tudo, sabe? É fácil fazer isso. É só colocar um carro de som na rua anunciando que aquela determinada igreja vai ter um horário que vai estar servindo almoço. Pode combinar com alguns irmãos da igreja e eu tenho certeza que vai ter pessoas na tua igreja que vai se propor a ajudar.
a mão de obra, oferecer a mão de obra, porque a igreja ela já recebe dízimo e oferta, graças a Deus. Vai ter condições de comprar comida e oferecer, combina com outros pastores, com outras igrejas próximas, para poder fazer a mesma coisa, sabe? E aí você pode servir essa pessoa que está passando fome pelo portão. Não pode abraçar realmente. Infelizmente, não pode abraçar, não dá para conversar, não dá para dialogar. Hoje a necessidade é de comida. As pessoas não estão tendo o que comer. As pessoas estão sentindo a dor da fome. A dor da fome, queridos. Então a igreja, ela pode, amados, ela pode, combina, coloca um carro de som na rua, fala que em determinado horário, passando onde que tem pessoas está em estado de rua, que todo mundo sabe onde tem, sendo em Niterói, sendo em São Gonçalo, não sei onde que esse vídeo vai chegar, no Rio, se responsabiliza, combina com o teu amigo de denominação, ou teu irmão, teu pastor, fala, olha, eu vou servir o café da manhã. E aí você passa um carro do som e fala, ó, no café da manhã, a igreja tal, no horário tal, vai estar servindo o café da manhã. Eles vão fazer uma fila do lado de fora e vocês vão servindo um por um. E vai ter outro carro anunciando, olha, eu vou servir o almoço. E aí aquela igreja determinada, ela vai se responsabilizar pelo almoço. E aí o outro vai falar, não, nós vamos servir a janta. Esse vai ser o momento, querido, crucial, escuta o que eu estou te falando, da igreja poder fazer a diferença nesse momento. É muito importante a gente criar templos mesmo, é importante a igreja ter estrutura. Pão Vivo não tem estrutura, o Pão Vivo não tem uma sede. O que a gente faz, querido, é com muita garra, é com muita força. O Pão Vivo não recebe dízimo, sabe? As ofertas é o maná, ela vem, a gente queima, a gente torra ela como holocausto, sabe? Porque as necessidades são enormes. Vocês não imaginam a quantidade de áudio, de pedido de socorro que eu tenho todos os dias. Todos os dias tem gente precisando de ajuda. Atendemos família que, se a gente não for lá para poder levar o alimento que o Senhor colocou na nossa responsabilidade, são famílias que vão passar fome, queridos. Então, assim, eu vejo que a igreja ela já era para praticar isso já há muitos anos. Mas eu não estou aqui para poder questionar ministério de como se conduz a igreja. Eu estou fazendo um apelo, porque o Projeto Pão Vivo não tem condições, estrutura física e financeira para poder fazer isso. E eu não posso me expor também diretamente hoje às pessoas, porque eu tenho uma esposa dentro de casa que está com 4 meses de gravidez e eu não posso colocar a minha família em risco, sabe? Porque ela é de risco. Porque se Luana não está grávida, a gente estava na rua, ó, há muito tempo. A gente estava dando sangue na rua, porque as pessoas que nos conhecem sabem do que eu estou falando. Você que não me conhece, pode buscar na rede social. A gente está há 4 anos na luta. A gente sobe morro de madrugada. A gente entra em favela de madrugada. E quando precisar, a gente vai mesmo. A gente dá a vida por isso. Mas eu tenho que ter responsabilidade da minha família. A minha esposa está grávida de 4 meses. E isso é uma coisa simples. Se todas as pessoas se reunirem para poder ajudar, não vamos ver pessoas passando fome na rua. Ou se de repente for melhor para você, se de repente for uma motivação maior, vai amenizar a violência. Porque existe um ditado que diz que toda pessoa com 3 dias de fome vira ladrão. E a gente não sabe qual é a proporção que pode tomar dessas pessoas na rua. O que essas pessoas vão ser capazes de fazer quando você passar com seu carro para poder ir no mercado fazer compra. Quando você passar com seu carro para poder ir na farmácia comprar um remédio. Sair pelo momento que tem que sair, eu não sei, esse cara que está na rua com fome, o que ele vai ser capaz de fazer com a tua vida. Entende, queridos? Então eu queria deixar essa reflexão. Eu queria que, em nome de Jesus Cristo, sabe, amados, que os pastores não me levassem a mal, mas que entendesse essa reflexão como uma mensagem que vem da parte de Deus, sabe? Nós temos condições. Nós temos condições. Nós podemos fazer, tanto físico quanto espiritual.
Porque quando o Senhor Jesus, em João 20, 21, ele falou assim, a paz seja convosco, e ele soprou o Espírito dele. E ele falou assim, assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. Você é um discípulo do Senhor. De repente, queridos, você está ouvindo esse vídeo e está pensando assim, poxa, realmente, há muito tempo eu não faço nada para ninguém. Realmente, as minhas orações são só pela minha família. E o máximo que eu estou fazendo é falar assim, Deus tem misericórdia dessas pessoas que estão na rua. Deus exige atitude, prática de amor, naquele grande dia que não vai demorar muito. O Senhor ele vai te perguntar, mostre-me as tuas mãos. O que você tem feito com aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos? Porque, queridos, quando você vai passar no concurso, quando você tem um bom emprego, quando você consegue conquistar um bom carro, você fala assim, poxa, foi o Senhor que me deu, mas dentro do teu coração foi o Senhor que te deu. Você tem capacidade de partir, você tem capacidade de compartilhar. Então, querido, se você de repente viveu uma vida no Evangelho, de repente está 20 anos, de repente está 10 anos, e fala, eu não sei como fazer, esse é o momento de fazer. Se reúne com seus irmãos nas igrejas. Combina, ouça esse vídeo, combina, faz isso, que vocês vão evitar, vão amenizar o sofrimento de dezenas de pessoas, e o Senhor já deu condições para vocês fazerem isso. E vai dar muito mais. Eu estou falando aqui, tem igrejas muito simples, e normalmente são as igrejas muito simples que fazem alguma coisa. E tem também denominações riquíssimas. Denominações que já têm condições há muito tempo e que não têm responsabilidade, queridos, com o orfanato. Não têm responsabilidade com uma clínica de recuperação. Eu falo isso porque, assim, nós, do Projeto Convivo, somos socorridos por uma clínica de recuperação chamada Bom Samaritano, sabe? Que eles fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo, vivem em uma luta enorme, desnecessariamente, sabe? O SEI faz um trabalho muito bacana que dá um suporte a eles, mas tem igreja que não tem clínica de recuperação, que também não dá o suporte suficiente, não atende órfão, não atende necessitado, não atende forasteiros, nem fisicamente, nem espiritualmente, queridos. Nos afastamos, criamos um muro ao invés de criar ponte, mas esse é o momento, querido, de termos reflexão. As igrejas estão fechadas, mas mesmo fechada, podemos ser igreja nessa terra e trazer a transformação para a vida de pessoas. Queremos, amados, como o pastor Alexandre falou há pouco tempo no vídeo, que a igreja, que esse tempo, quando passar, que sejamos lembrados como as igrejas que ajudaram as pessoas que estavam necessitadas. Porque se as igrejas, se a gente que se diz ser cristão e que carrega o Espírito Santo não se posicionar, vamos ver muitas pessoas morrendo pelo caminho, e tenha certeza de uma coisa, vamos ser cobrados por essa alma, por essas almas que vão morrer. Pessoas vão morrer de fome, pode ter certeza, e um dia podemos ser cobrados por isso, tá? Quero deixar essa palavra, são quase 3 horas da manhã, tinha que dividir isso com alguém e resolvi dividir isso com vocês. Espero que recebam essa palavra em nome de Jesus e que reflitam com seus membros, reflitam com o seu pastor e ponham isso em prática, porque eu tenho certeza que vocês vão abençoar a vida de muitas pessoas e de repente agora pode ser o início de uma revolução na tua igreja, porque é essa atitude que o Senhor espera de você, tá bom? Beijo no coração, fica na paz. Projeto Convivo, mais do que palavras, um ato de amor. Mais do que palavras, querido. Tem momentos que tem que ser mais do que um sermão. Tem momentos que a gente tem que agir mais do que contar uma história de Pedro, de Paulo, de Silas, de Estevão. Devemos ser essas pessoas, porque o mesmo Espírito que estavam neles está em nós. Então podemos fazer, porque o Senhor nos dá condições para isso, físico e espiritualmente. Basta nos posicionar e assumir essa responsabilidade. Que o Senhor abençoe a todos, fica na paz do Senhor.
Um beijo no coração. Fica com Deus.